irmãos. Mais uma vez tenho uma palavra para partilhar com vocês que Deus me deu. Este versículo para falar, quer dizer, esse capítulo. Antes de mais nada, boa noite a todos. Que Deus abençoe-vos com essa palavra que eu vou partilhar agora. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, antes de mais nada, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, seja em pensamentos, ações e atitudes, ou algo que eu falei ou pensei que não devia. Pai, eu te peço perdão e quero te agradecer mais uma vez, portanto, por estar aqui a partilhar esta palavra com os meus irmãos e minhas irmãs que vão ouvir. Que essa palavra seja uma bênção na vida deles, que possa falar aos nossos corações, mudar o nosso caráter e também nos ensinar a viver de acordo com a tua vontade, Senhor. Que possa também nos transformar e também que essa palavra possa tocar nos corações das outras pessoas também que vão ouvir, Senhor. Possa também fazer elas estarem mais próximas de Jesus, fazer a sua vontade e querer conhecer mais sobre Ele, Pai, e andar nos seus caminhos, Pai. Seja uma bênção para cada um de nós também. Muito obrigado, Pai, que eu possa falar somente de acordo com a tua vontade, não em carne, mas em espírito, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, amém. Eu vou ler agora João capítulo 10, do 1 a 16, mas vai até 21, eu vou ler só até 16. Depois, se vocês quiserem ler até, depois de ouvirem, voltar o vídeo para trás e quiserem meditar sobre esse capítulo, é João capítulo 10, 16 a 21, mas eu vou ler agora. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que vier antes de mim são ladrões e são assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e chegará a pastagens. O ladrão só veio para te roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Um bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O missionário a quem não pertence as ovelhas não é o pastor, de modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O missionário foge porque é missionário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, aqui é sobre Jesus, o bom pastor. Ele me diz que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Por quê? A porta é quem? A porta é Jesus. E por que dessa parábola? Jesus falou dessa parábola aos discípulos por causa de uma passagem que fala de um cego de nascença que Jesus curou. Que os judeus, quando ele apareceu no templo, o cego no templo dos judeus mesmo, do templo dos fariseus, os fariseus perguntaram a ele quem curou ele, e ele disse que foi Jesus. E estavam a duvidar, e como é que é possível que ele curou no sábado? E só pode ser de demónios, parece milagre através de demónios. Mas o cego respondeu aos fariseus e disse: se não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então, por causa disso, os fariseus expulsaram o cego. Então, quando Jesus ouviu que o cego que ele curou foi expulso, Jesus encontrou com o cego e perguntou: crês tu no Filho do Homem? E o cego disse: quem é ele? E depois Jesus disse: sou eu. Jesus, quem fala comigo, tu já o viste, é aquele que fala contigo. Que é Jesus que está aqui. Ele disse: é aquele que fala contigo, que é Jesus. Então ele creu: sim, eu creio. Ele creu
creu e adorou Jesus. O cego creu e adorou Jesus. Então, ele diz que... Então, o que ele quer dizer com isso? Da sua palavra? Que aquele que não entra pela porta são ladrões e salteadores. E por serem ladrões e salteadores, as ovelhas não ouvem a sua voz. Então, como o cego creu em Jesus, ele faz parte da pastagem de Jesus, porque ele creu logo que é Jesus. Mas aqueles que recusam aceitar Jesus, aqueles que recusam, que não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, aquele que entregou a sua vida por nós, que não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, não são as suas ovelhas, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz e conhecem a voz do seu pastor, que é Jesus. Então, Jesus é a porta. Se não for através de Jesus, como ele diz, se quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, as ovelhas não conhecem a sua voz. Então, elas jamais seguirão os estranhos, antes fugirão deles. Assim foi como o cego, que viu a atitude dos fariseus. Ele saiu, eles expulsaram ele, mas ele não ouviu o que eles estavam a falar, a dizer que Jesus opera através de demônios. Ele não ouviu isso, ignorou, não ouviu isso que ele falou, ignorou aquilo que ele falou, porque ele reconheceu que esse homem que opera milagre como é que pode ser de demônios se não for mesmo um homem de Deus para operar o milagre. Ele reconheceu que Jesus é o Filho do homem, que Jesus é o Filho de Deus. Então, ele ouviu a sua voz. Ouviu a voz, porque aquele que não conhece o seu pastor não vai ouvir a voz dos estranhos. Então, neste caso, os fariseus são estranhos, porque eles não acreditaram em Jesus. Então, jamais seguirão estranho aquele que não entra pela porta. Se não vierem pela porta, que é Jesus, as ovelhas não ouvirão a sua voz. E o mercenário? O mercenário, ele fala do mercenário. O mercenário é aquele que não é o pastor. É mercenário e quem não pertence às ovelhas, porque não é pastor. De modo que quando vê o lobo vir, deixa as ovelhas e foge. Porquê? Porque normalmente o mercenário, eles só estão interessados em ganhar lucro das ovelhas. Neste caso, os fariseus aqui não estavam preocupados propriamente com a salvação das pessoas, nem cuidar delas, mas o bom pastor preocupa-se em cuidar das suas ovelhas, preocupa em dar alimento às suas ovelhas. Alimento aqui é a palavra de Deus. Era isso que Jesus fez, operou milagres. Jesus, quando viu aquele cego, ele teve misericórdia, compaixão, ele curou, ajudou, deu o seu amor, ele fez muitos milagres, alimentou as pessoas. Então ele é um bom pastor, ele deu a sua vida por nós, Jesus. Um bom pastor por isso é que ele diz, um bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E assim que ele deu esse grande exemplo, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Então ele disse, aquele que não entra pela porta, que é Jesus, é ladrão e salteador. E assim as ovelhas não os ouvem. Nós não vamos longe. Tem muitos falsos profetas, infelizmente, no mundo, que usam o nome de Jesus, mas para ganharem lucro. Em vez de estarem preocupados com a salvação das pessoas, estão preocupados mais em ganhar lucro através das ovelhas, tirar dinheiro às ovelhas, em vez de preocupar propriamente com o bem-estar delas, em vez de preocupar propriamente com as suas salvações, interceder por elas. Não, o interesse deles é ganhar lucro através das ovelhas, em vez de cuidar delas. E também pode ser considerado mercenário, porque eles mesmo, se vem o lobo e o lobo foge ou vem alguma tribulação, eles não querem saber, foge e deixa as ovelhas em vez de cuidar da ovelha, em vez de cuidar das ovelhas. Então, mas com Jesus é diferente. Jesus entregou a sua vida pelas ovelhas, ele cuidou, ele alimentou, e mesmo deixou essa palavra para nós, alimentou, cuidou, teve aquela compaixão. Um bom pastor deu a sua vida por nós. Isso é um bom pastor, aquele que dá a sua vida por nós, aquele que nos protege, porque um pastor cuida das suas ovelhas, vigia, intercede por ela, fica alerta se tem alguém que quer fazer mal, ou, por exemplo, é uma passagem muito linda. Então ele dá exemplo do aprisco, ele leva as suas ovelhas
para sair para fora, mas vai adiante delas para ter a certeza que elas estão bem, fica do olho, para ver se elas estão protegidas mesmo, fica do olho nelas, cuida. Um bom pastor é assim. E por isso é que ele diz que elas, quando ouvem a voz do seu pastor, elas ouvem. Por quê? Porque elas sabem que esse pastor está a protegê-las, cuida delas. Então elas ouvem. Só as obras que Jesus já manifestou, fez com que o cego, não só pelas obras, mas a atitude, aquela compaixão, fez com que o cego cresce nele, tudo aquilo, o bom testemunho que Jesus deu, fez com que ele disse: como é que é possível uma pessoa parar através do demónio? Não, ele só pode ter mesmo vindo de Deus. Se não fosse de Deus, não poderia fazer isso, fazer esses milagres. Era o poder de Deus, tinha o poder de Deus, Jesus. Ele reconheceu que é o Filho de Deus. Então foi isso, Jesus foi isso, ele entregou a sua vida por nós, deu a sua vida por nós, preocupa-se connosco, ele quer o nosso bem, ele cuida de nós. E ele diz mesmo: não dá, vou fazer amanhã.